Roma conquistou o mundo antigo graças à estratégia de expansão do seu império. Diferente dos impérios anteriores, que destruíam os seus inimigos e varriam os territórios, o Império Romano tem uma nova forma para trabalhar a sua expansão. Ao conquistar um novo território, nenhuma cidade era incendiada, nenhuma família era desfeita, nenhuma crença era contestada. Ao contrário, aquela cultura era mantida e as crenças eram estimuladas. Então, qual era o segredo? O imperador romano nomeava entre o povo alguém que seria responsável por coletar impostos, manter a ordem e punir os que desobedecessem. Assim, o povo subjugava o próprio povo para ter alguns privilégios da soberania romana. O resultado disso foi a dominação da metade do mundo, a instauração da sua cultura e o jugo do seu poder. Há algum tempo, eu escrevi um artigo na internet em um período de eleição presidencial do nosso país com o tema Deus me livre de um presidente evangélico. Eu passei os próximos 6 meses explicando a centenas de pessoas que leram o artigo, mas ao ler só prestaram atenção nessa única frase. O nosso país, diferente do mundo árabe, não vive um regime teocrático, e sim um regime democrático, embora há quem duvide disso. Mas a teocracia impõe como filosofia social um regime sob as leis do Deus daquela nação, e a sua Constituição está baseada num livro sagrado que detém as regras que serão impostas pelo governo. Isso jamais funcionaria com o Evangelho. A consciência apresentada por Jesus através do Evangelho não soma obrigações, leis, poder ou direitos. Tudo o que ele apresentou está baseado no amor, e o amor é livre de obrigações e motivos. Impor a filosofia do Evangelho é cometer um crime contra a verdadeira razão que levou Cristo à cruz. A genuína Igreja de Jesus não representa o poder em uma sociedade, ela representa uma consciência transformadora através do testemunho e não da imposição. Jesus estabeleceu a Igreja como voz profética dentro do seu convívio social e não como um poder impositivo dos seus conceitos. A Igreja, como consciência, está livre de obrigações, mas agora, tendo entendimento da sua responsabilidade, se apresenta como o Cristo daquelas pessoas, mesmo sem ter nenhuma obrigação. O maior exemplo de vida cristã veio de Jesus, o Cristo de Deus, que mesmo tendo todo o poder, decidiu fazer tudo por amor. A Igreja poderosa não tem cumprido o seu papel de despertar consciência, mas tem experimentado a eficiência trazida pelo poder. Nós queremos eleger um presidente evangélico para que a Igreja assuma o poder do Estado. E esse evento deu início à decadência da Igreja primitiva, quando o imperador romano Constantino decretou o cristianismo como a religião oficial do seu império. A partir dali, a Igreja deixou de ser a consciência perseguida para se transformar no poder do Estado que persegue. A Igreja tem se apresentado através das suas carências e não da sua consciência. Por isso, todas as vezes em que a Igreja se mostra diante de um político é para apresentar uma demanda e não uma direção. Roma estabeleceu essa estratégia para dominar o mundo antigo e nós temos nos aproveitado dela para edificar os nossos pequenos impérios. Eu não tenho nenhum problema com o crescimento de igreja. Pelo contrário, eu sou pastor e busco todos os dias a saúde necessária para que a igreja que eu pastoreio, como um organismo vivo, cresça a cada dia. Mas, por favor, preste atenção num pequeno detalhe que faz toda a diferença para a gente. A igreja representa o reino de Deus nesse mundo e não um império de trevas, como Paulo escreveu em Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Na edificação de um império, as pessoas são usadas para manter a estrutura e bancar a expansão. No reino de Deus, a estrutura serve para as pessoas, para que elas cresçam a cada dia. Entende a diferença? Quer uma igreja sadia? Então faça uma estrutura para que ela trabalhe para as pessoas e não pessoas trabalhando para manter a estrutura. Nós não estamos estabelecendo um império de poder, nós estamos proclamando um reino de justiça, a consciência do reino de Deus.